Olá, ouvintes! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast IPConte Cultural. Meu nome é Larissa Trolesi, sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Lavras, especialista em Gestão de Negócios pela USP São Paulo e também em Liderança e Soft Skills pela Conquer. Trabalho há mais de 10 anos com gestão comercial, atendimento e vendas. Atualmente, sou sócia e head de novos negócios do IPConte. Também atuo como palestrante e faço desenvolvimento de líderes de alta performance. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em um tema fascinante: os incentivos fiscais à cultura, com foco na Lei Rouanet e na Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Vamos entender por que todo mundo sai ganhando, tanto as iniciativas culturais quanto as empresas patrocinadoras. Preparem-se, vamos mergulhar numa conversa inspiradora sobre como a cultura pode ser impulsionada de forma inteligente e sustentável. Vamos começar então pelo contexto inicial. Vocês sabiam o porquê que os incentivos fiscais são ferramentas criadas pelo governo para estimular investimentos em áreas essenciais como a cultura? No Brasil, a Lei Rouanet, oficialmente conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura, permite que empresas e pessoas físicas destinem parte de seus impostos para projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Hoje, nós vamos ter um convidado nesse primeiro episódio, que é um contador, doutor, mestre, especialista em gestão de empresas, atua há mais de 50 anos nesse mercado, que é o Dr. Fábio Carvalho. E ele vai trazer luz aos ensinamentos e ao entendimento da lei fiscal e do incentivo à cultura para que as empresas entendam que destinar recursos para a Lei Rouanet, para o Ministério da Cultura, é uma forma segura e confiável de incentivar a cultura naquele município e o desenvolvimento de uma sociedade. Porém, sem conhecimento, nós não conseguimos chegar nesse denominador comum. Trazendo essa particularidade para Minas Gerais, nós temos a lei estadual, que funciona de forma semelhante, mas com esse foco regional. Esses mecanismos não são novos. A Lei Rouanet, ela existe desde 1991. E eles foram pensados para democratizar o acesso à cultura, preservando tradições locais e nacionais, enquanto aliviam a carga tributária de quem investe. Imaginem só, ao invés da empresa pagar todo o imposto ao governo, ela é capaz de redirecionar uma parcela para algo que impacta diretamente a sociedade, como festivais, museus e espetáculos. É uma forma do setor privado se envolver ativamente no desenvolvimento cultural, criando um ciclo virtuoso onde a arte floresce e as comunidades se fortalecem. Então, o que nós, com o podcast cultural do IPConte, nós temos como principal objetivo trazer para os espectadores, para as empresas, né, para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, essa clareza da importância de destinar os recursos, né, de uma forma confiável para
para aqueles projetos que, de fato, se preocupam em desenvolver a sociedade. O que a gente entende, né? E para esse primeiro episódio, a gente focou em entender o passo a passo dessa lei, do porquê que existe a lei e de como que essa lei ela vai ser benéfica para a sociedade. Então, o que a gente entende? Quando a sociedade ela se beneficia da cultura, as pessoas, né, aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade, daquela sociedade, elas tendem a se desenvolver mais no aspecto cultural. E quando nós temos uma sociedade evoluída culturalmente, nós temos uma evolução significativa dessa sociedade perante ao desenvolvimento regional. Então, o que a gente quer trazer para vocês? Sejam vocês empresários ou contadores ou curiosos e aspirantes no assunto de entender sobre a lei de incentivo. Esses projetos, eles têm, de fato, uma relevância significativa dentro da sociedade e do contexto cultural. Os benefícios, eles são para todos os lados. Então, eu costumo dizer que a empresa que destina recursos para os projetos culturais, para o Ministério da Cultura, seja através da Lei Rouanet ou seja através das leis regionais ou municipais, ela tende a jogar um jogo de ganha-ganha. Para as empresas patrocinadoras, o principal ganho, ele é fiscal. Dependendo do regime tributário, exemplo, como lucro real, é possível abater até 100% do valor investido do imposto de renda devido. Então, diferente do que muitos imaginam, esse ganho ele não vai aparecer como um dinheiro na sua conta bancária, mas é um ganho fiscal. Isso é o que a gente enxerga. O ganho intangível é a representatividade daquela empresa, daquela organização dentro da sociedade. Então, quando uma empresa se preocupa em desenvolver uma sociedade, ela está preocupada com as pessoas, com aquela comunidade, com aquele grupo que ali vive e que é beneficiado por aquele projeto. E hoje as empresas, elas são formadas por pessoas. Pessoas desenvolvidas, elas vão trazer resultados positivos para aquele local, para aquela localidade. E quando as pessoas também investem em cultura, o município ele ganha. Por quê? Eu vou promover um gasto ali no comércio local, nos hotéis, eu vou promover uma circulação dentro daquele município, seja de dinheiro, seja de pessoas, seja atração de pessoas de fora da comunidade para conhecer as tradições locais daquela localidade. Então, é claro, muito claro, assim como na matemática, 1 mais 1 são 2, de que todos saem ganhando. Além disso, patrocinar projetos culturais melhora significativamente a imagem da empresa. Então, qual que é a imagem da empresa frente àquela sociedade? Hoje, as empresas se preocupam muito em fazer marketing. Seja esse marketing direto, indireto, seja um marketing de redes sociais, seja um marketing offline. A partir do momento que você está associado a um projeto, o que isso significa dentro da sociedade e o que isso significa para a imagem da empresa. Se existe algum movimento cultural naquela região e esse movimento leva à assinatura da tua empresa, você está promovendo aquelas pessoas
promovendo aquela localidade e está fazendo um marketing indireto. Ou um marketing direto, né? A depender da forma que isso vai ser veiculado. Então, pensa bem. O nome da tua empresa veiculado a um evento de sucesso, um evento cultural de sucesso. Além de engajar o público, isso mostra uma responsabilidade social. Aí eu entro, telespectador, em um assunto até mais profundo relacionado à responsabilidade social. Hoje, as pessoas, a geração Z, a geração mais jovem, ela busca trabalhar em empresas que trazem propósito para a vida delas, que geram engajamento e também empresas que têm responsabilidade social. E aí eu vou além. Se você tem responsabilidade social com aquele município, com aquela comunidade, você pode ter mais chances de trazer uma mão de obra qualificada e trazer projetos positivos mediante aquele seu investimento. Então, não temos dúvidas que o impacto social frente ao investimento dessa empresa que se preocupa em destinar recursos para as leis de incentivo fiscal, ele é gigante. E aí, para a gente falar, né, desse jogo de ganha-ganha, a gente traz esse convidado ilustre, como eu citei para vocês, que é o Dr. Fábio Carvalho. E para encerrar, né, essa minha introdução e dar início à fala do nosso convidado, eu gostaria de fazer vocês refletirem. Incentivos fiscais não são apenas uma economia de impostos, mas uma oportunidade para construirmos um Brasil mais inclusivo e mais representativo. O convidado para fazer parte desse primeiro episódio é o Dr. Fábio Luiz Carvalho. Fábio, administrador, consultor de empresas, auditor e perito contábil judicial, doutor em Ciências da Linguagem, mestre em Administração e MBA em Gerência de Empresa e em Gestão Educacional. Ministra aulas em cursos de graduação e pós-graduação. Possui mais de 50 anos de experiência em gestão empresarial, contabilidade e inteligência tributária. Seja bem-vindo, Fábio Carvalho. Tudo bem? Tudo bem? Então, para esse primeiro episódio, né, gostaria de pedir para o senhor contar para nós um pouco sobre como funciona os benefícios fiscais e o incentivo fiscal à cultura, né, dentro da Lei Rouanet, e o que o Ministério da Cultura, né, e o governo federal propõem para as empresas e como que são os benefícios trazidos através desse incentivo para aquelas empresas que estão, né, nesse contexto de patrocinadoras. Os recursos que são direcionados para a cultura, elas vêm de duas fontes. Na verdade, uma fonte só, que é o Estado. Mas uma das fontes, quem paga são as empresas que vão patrocinar aquele projeto que já foi anteriormente aprovado pelo governo, pelo Ministério da Cultura. As empresas doam e abatem no imposto de renda. Então tem que ter lucro, obviamente, né? Senão, então ela bate, mas não vai ter como de descontar, porque ela não tem imposto para pagar. Apenas as empresas de lucro real. E esse outro incentivo que você citou, que é da lei de Minas Gerais de incentivo à cultura, esses são recursos públicos, né? Recursos do ICMS, que são repassados para os projetos aprovados pela Secult, né? Secretaria Estadual de Cultura. Na verdade, é assim que funciona, mas de qualquer forma, uma é uma renúncia fiscal
que ao invés de arrecadar imposto de renda, a empresa deduz para passar para os projetos. E outros são verbas diretas do governo, do Fundo Estadual de Cultura, né, que vem parte do orçamento, né, do governo do estado, que vai ser destinado para esses projetos. Perfeito. E o senhor pode explicar para nós como que as empresas, de uma forma bem simplificada, conseguem contribuir, né, com esse projeto para que realmente todos saiam ganhando? É o seguinte, a comunidade sai ganhando. Por quê? Porque a cultura é extremamente importante. Ela é praticamente a identidade de um povo. É a história daquele povo, né? Eles se identificam com aquilo e é uma coisa muito, muito importante. Ele agrega uma comunidade, né? E também evita outros costumes ruins, né? Então a cultura é muito, muito interessante. As empresas, o que a empresa ganha com isso? Praticamente não ganha nada. Por quê? Em termos financeiros, né? Porque, vamos supor, a empresa deu um lucro lá de 1 milhão, deu um lucro de 5 milhões de reais. Então vai dar de imposto de renda lá 15%, mais adicional 20%. Vai dar 1 milhão de imposto de renda. Ela pode doar até 4% desse 1 milhão. Ou seja, até 40 mil ela pode doar para os projetos previamente aprovados pelo Ministério, publicado no Diário Oficial da União. Então, aí depois ela deposita numa conta aberta para esse projeto. O Ministério da Cultura abre essa conta. E ela não tem mais nenhuma responsabilidade, porque quem aprovou o projeto. Agora, a execução do projeto, em que os artistas lá vão aplicar, aí tem lá um regulamento de acordo com o orçamento do projeto. Aí eu vou gastar tanto nisso, tanto naquilo, tanto em contratar técnico de som, tanto de viagem e tal. Muito bem. Então a empresa passa o dinheiro e deixa de pagar para o governo. E quem que sai ganhando? A empresa ganha quando? Porque ela está patrocinando aquele projeto. Vai aparecer o nome. Isso é um projeto muito bacana, por exemplo, né? Apoio. Então você vê muito lá, apoio do Bradesco, apoio do Porto Seco, apoio do Ipeconte, apoio da Prolumina, sei lá, as empresas que doarem, né? Algumas empresas, você pode ver, algumas empresas, o Santander, o Bradesco, o Itaú, a Vale do Rio Doce, né? Elas doam muito dinheiro para esses projetos. E o governo sai ganhando também, por quê? Ajuda a divulgar a cultura de um povo, que ele foi eleito para isso. Perfeito. E eu entendo que é um jogo de ganha-ganha. Perfeitamente. A empresa não quer dizer que o ganho é monetário. Mas a partir do momento que ela incentiva a cultura da sociedade, ela ganha indiretamente, né? Porque ela propicia para aquelas pessoas também condições de acessar a cultura. Sim, eu vou dar para você um exemplo. Lá no norte tem aquele boi garantido, boi caprichoso. Vem turistas do mundo inteiro para assistir aquilo. Perfeito. Então aquilo circula milhões e milhões de reais. Todos os estados, a Bahia também tem muito incentivo. Aqui em Minas Gerais também, né? Não é só isso também, né? Movimenta os hotéis, gera emprego, gera felicidade, que nem só de pão vive o homem, né? Sim. E até um exemplo mesmo, né, desse nosso podcast cultural. É uma forma da gente levar informação fácil, rápida, para as empresas que têm interesse, né, que vão destinar parte do seu lucro, né, para o Fundo da Cultura, enfim, para o Ministério da Cultura, e também da sociedade de entender a representatividade disso para o local, né, para aquele lugar que a empresa destinou o recurso. E outra coisa que é só para ajudar, os municípios também têm. Além da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura em Gerais, tem a Lei Aldir Blanc, é o PNAD, né?
Projeto Nacional Aldir Blanc de Cultura, tem também a Lei Paulo Gustavo. Os municípios também utilizam o ISS. Então, a pessoa tem um projeto de teatro, de coral, apresentação musical, qualquer cultura, aí vai ser aprovado pela Fundação Cultural de Varginha. Pós Caldas também tem um deles para lá, todo lugar tem, né? Sim. Então leva aí e põe o projetinho debaixo do braço e vai bater lá na Unimed, vai bater lá quem recolhe ISS. Então, ao invés de pagar para prever uma renúncia fiscal municipal em prol da cultura, né? Eu acho muito interessante. Perfeito, professor. Então, acredito que é isso, né? A gente tem muito ainda o que contribuir para a sociedade. Acredito que o olhar das empresas para o incentivo cultural tem sido cada vez maior. Essa preocupação em desenvolver pessoas, né? Desenvolver a comunidade como um todo, para de ser uma obrigação somente do Estado, né? Então, a gente passa a ter essa obrigação compartilhada. Inclusive, as pessoas físicas também. Sim. Deduz até 6%. Só que vai dividir os 6%, né? Sim. Com a lei do idoso, da criança e adolescente, Sim. do Pronona, da oncologia. Então tem vários, do Pronas, do PCD, somando tudo, ele pode doar um pouquinho para cada um. Sim, perfeito. E aí eu entendo que é dessa forma que a gente continua apoiando muito a sociedade e perpetuando também o nome das empresas frente, né, a essas atividades e a essas iniciativas que são tão importantes e que garantem relevância frente à sociedade, ao desenvolvimento de pessoas. Então, muito obrigada, professor Fábio. E este episódio do podcast Peconte Cultural contou com o patrocínio de Fermave Eletroquímica e Grupo Tecnotêxtil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.